Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que eu demorei, mas tô aqui de volta. Tá sendo muito difícil estabelecer assim uma rotina, sabe? E também porque o assunto que eu quero falar hoje é uma parada assim meio difícil, porque assim, eu sempre dou uma estudada antes de vir aqui pra não falar tanta besteira. Às vezes eu falo, mas às vezes a gente acerta. E aí quando você vai estudar, por exemplo, né, sobre preconceito, a gente fica até com vergonha, porque muita coisa que a gente fala, que a gente pensa, é de forma preconceituosa. Então, tipo assim, quem sou eu pra chegar aqui e dar um conselho, né, falar alguma coisa, sendo que, sei lá, quando eu acabar esse vídeo eu posso agir de forma preconceituosa com alguém. Mas então, essa conversa que eu quero ter com vocês hoje é uma coisa que eu quero falar pra mim também mesmo, sabe? Que isso sirva também como lição pra mim, tá bom? Eu espero que vocês assistam esse vídeo até o final. E antes, né, de opinar alguma coisa, eu sei que tem muita gente participando nos comentários, eu fico muito feliz com isso. Mas o que eu te peço, tipo, por favor, que você assista esse vídeo até o final. Pra caso você tenha algo a dizer, você diga com mais convicção, tá bom? Bom, é normal a gente sentir preconceito, isso é uma coisa que não sei se eu posso dizer que é uma coisa cultural, mas é normal a gente sentir vontade de julgar as pessoas, é normal a gente sentir desejo de saber da vida das pessoas, até porque desde criança a gente sempre foi acostumado a assistir televisão, assistir novela, saber das polêmicas das novelas, dos filmes, das séries, e hoje em dia, né, de forma mais atual, a gente tem as polêmicas das redes sociais, faz parte da gente, a gente foi ensinado assim, então é uma coisa que não tem, tipo assim, é difícil a gente chegar e falar, nossa, eu sou livre de preconceito. Eu tava pesquisando sobre o que é preconceito, eu li que, eu vou ler pra vocês, é uma opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos, mas que é baseada unicamente em um sentimento hostil motivado por hábitos de julgamentos ou generalizações, quase que não sai, apressadas. Então o preconceito ele é mais voltado para um sentimento. Você preconceitua algo baseado nas suas percepções, nas suas experiências. Então, se aquilo te traz um sentimento ruim, você já não gosta daquilo, você nem procura entender o que é, você simplesmente não evita. O conceito ele já é diferente, ele é uma definição, uma definição criada como se fosse, por exemplo, uma regra. O céu é azul. Eu acredito que o céu é azul porque existe lá o conceito das cores e tudo mais, algo que é comprovado, então beleza, esse é o conceito, eu devo acreditar nele ou não. E aí, indo pra Bíblia, a gente vê que existe na Bíblia vários conceitos sobre ética, sobre sociedade, sobre a gente como ser humano, né, comportamentos, o que pode, o que não pode de acordo com a Bíblia. E nós como cristãos, nós temos a Bíblia como a palavra de Deus e é um livro de prática pra gente seguir, né, pra gente viver e pra se desenvolver como ser humano. A religião, ela foi criada por homens como uma tentativa de ajustar o homem no plano de Deus. Por exemplo, Deus tá aqui, o homem tá aqui. Então a religião, ela é como se ela foi criada pra fazer com que o homem ele tenha acesso a Deus de uma forma mais limpa, purificada. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, que você começa a seguir a Cristo, existe a religião que vai te moldar de acordo com os ensinamentos de Deus. Só que desde a antiguidade, quando Jesus veio à Terra e tudo mais, o ser humano ele começou a colocar a religião acima de Deus. Na Bíblia está escrito isso, que quando Jesus ele veio à Terra, os fariseus, a galera, eles sempre contestavam o que Jesus fazia, e entre o que Jesus dizia e o que a religião dizia, por muitas vezes eles ficavam com o que a religião dizia. E o que eu quero dizer com isso, e se você não concordar, tá tudo certo, tá tudo bem, a gente pode continuar sendo amigos por conta disso, mas o que eu acredito é que a religião, ela tem colocado muito homens na posição de juízes, como se a gente tivesse poder de tomar todas as decisões certas, quando na nossa vida, que a gente é o protagonista, a gente peca muito, a gente erra muito, a gente fala muita besteira, a gente comete muitos erros. Então eu acho que o maior desafio da gente é entender que se a gente erra, por que não ter mais empatia com as pessoas? E aí eu escrevi algumas coisas aqui que eu queria passar pra vocês sobre o que eu entendo
a respeito do Evangelho de Cristo e o que Jesus ele nos ensina. A primeira coisa é que o Evangelho de Cristo ele não compactua com o egoísmo humano. Todas as vezes que a gente sentir vontade de julgar, de expor alguma opinião, criticar, baseando essa opinião no Evangelho, sabe? Porque Deus ele diz isso, porque a Bíblia está escrito isso, que não pode fazer, a gente tem que ver se a gente está ajudando a pessoa, aquela correção mesmo em amor, com vontade de cuidar, ou se é simplesmente para sustentar um egoísmo nosso. Porque Deus, cara, ele é nosso Pai. Ele nunca vai nos julgar ao ponto da gente se sentir excluído, da gente se sentir que a gente é inferior. Então pensa aí direitinho na forma como você tá agindo com as pessoas e veja se os seus conselhos, os seus conceitos, eles estão baseados na Bíblia, ou se é só mesmo algo do teu coração que você não gosta, e aí você, porque você não gosta, você acha que aquilo é pecado, e enfim. A outra coisa também, que é muito ligada ao que eu falei antes, e mais uma vez eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer, é que a religião, ela prioriza o que eu posso tirar de você. Mas Deus, ele prioriza o que eu posso ajudar a você, o que eu posso fazer por você. O que eu quero dizer com isso? A religião, na tentativa, de doutrinar um homem, de fazer com que o homem ele seja moldado de acordo com a vontade de Deus, ela sempre vai priorizar o que não pode. Você não pode ser assim, você não pode agir dessa forma, você não pode usar esse tipo de roupa, você não pode se comportar, você não pode falar isso. E é por isso que Jesus ele veio para criar uma identidade em nós. E uma identidade, um relacionamento, ele é construído. Quando você se aproxima de Deus, automaticamente o seu comportamento vai mudar. Mas não é uma coisa que vai ser imposta, algo que você vai ter que fazer por obrigação, mas sim por amor. É claro que não existe uma conversão se você não abandonar o seu velho homem. É óbvio que você não vai ser transformado se você continuar agindo da forma que você agiria antes. Isso não é transformação. Mas andar com Cristo, seguir a Cristo, não pode ser um peso, não pode ser um fardo pra você. Porque ninguém é perfeito. Deus, ele não chama pessoas perfeitas, não existe. Cara, os caras mais incríveis da Bíblia, os caras que mais eram próximos de Jesus, tinham histórias terríveis. A gente conhece a história de Paulo, que antes era Saulo. Todas essas pessoas na Bíblia, que são referências pra gente, tiveram histórias terríveis, não só antes de seguirem a Deus, mas durante o processo também. Ainda que você peque, se você não tiver um coração disposto a mudar, nenhum protocolo que você cumprir vai ser o suficiente, sabe? Mas voltando pro preconceito, as duas últimas coisas que eu quero deixar de conselho pra vocês é: escute e pense. Jesus, ele fazia muito isso, cara. Jesus, ele é perfeito. Ficou toda arrepiada quando eu falo dele. Jesus, ele não veio pra mudar a lei, como eu falei. Ele veio pra questionar. Porque quando a gente exerce essa grande habilidade que a gente tem de pensar, a gente também tem a capacidade de descomplicar muita coisa que a gente achava complicado no começo, sabe? Muito tabu que falavam pra gente e que a gente tomou como verdade absoluta durante a nossa vida inteira, a gente consegue descomplicar aquilo e perceber que, cara, não é bem assim, ou talvez, deveria ser dessa forma e não é. E por que não é? Às vezes as coisas, elas são complicadas demais simplesmente porque a gente não se dá a oportunidade de pensar, de questionar. Eu sei que tem muita coisa que a gente não vai conseguir ter uma explicação aqui na Terra, sabe? Só Deus mesmo, quando chegar lá no céu, a gente vai bater um papo e falar: cara, por que isso era... por que as coisas eram assim? Mas existe também muita coisa que quando a gente pede direcionamento a Deus, eu sei que Ele vai dar. Então, busque esse discernimento em Deus, esse esclarecimento a Deus e pense muito, questione muito, exerça mesmo a sua habilidade de pensar. E pra finalizar esse vídeo, eu quero te dizer que tudo que eu disse aqui não é uma forma da gente tentar maquiar o pecado. Sim, eu tenho a Bíblia como um livro de fé e prática, muita coisa eu não posso aceitar. Eu não concordo com aborto, eu não concordo com adultério, mas eu de forma nenhuma eu posso assumir o papel de juiz, porque isso não cabe a mim. Se eu não concordo com determinada coisa, a única coisa que eu posso é não fazer isso na minha vida, na vida de outra pessoa,
Deus, ele conhece o coração e o que tiver pra ser mudado, Deus vai mudar. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido o que eu disse. Me perdoem por alguma coisa que eu possa ter dito errado e tudo mais, mas a gente tá aqui pra aprender e eu amo aprender. Eu quero sempre continuar tendo esse desejo de aprender tanto com vocês, né? Aprender lendo, aprendendo com Deus, enfim. Se você quiser, a gente também pode falar de preconceitos em outras áreas também. Falei muito... Falei pra caramba. Não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, mas é isso. Então, busque em Deus discernimento, domínio próprio, que Ele possa desconstruir muita coisa que foi ensinada pra gente errado, que Ele possa colocar em nós e nos ensinar um evangelho de forma genuína, um evangelho simples, um evangelho puro, que ama, um evangelho que acolhe, que abraça, que não aceita o pecado, mas que ama o pecador. É isso, gente. Então, beijo, fiquem com Deus aí, até... Talvez tenha vídeo essa semana de novo, não sei, mas se não tiver, até semana que vem, tá bom? Tchau!